Então, nós vamos hoje falar algumas coisas comuns que tratamos, mas se vocês têm alguma pergunta, estou aqui para explicar, para responder alguma pergunta que vocês tiverem, tá bom? E esse vai ser um tipo brincadeira, tá? Ou seja, eu vou colocar alguma foto e nós temos que adivinhar o que é. E aí eu tenho algumas coisas aí, para todo mundo gosta de brinde, você fala? Mas de graça, todo mundo gosta, né? Então eu trouxe algumas coisas aqui para dar para vocês, se vocês acertar, tá? Então, tem que acertar. Então vamos ver se isso funciona aqui. Primeira coisa aqui, esse pé, tá? Não parece muito mal, não. Mas tem uma coisa aqui. Quem sabe o que é? Levanta sua mão. Joanete, esse aqui. Quem respondeu primeiro? Aqui? Já vi. Só pode ganhar uma vez, tá? Só pode ganhar uma vez, tá? Então, esse aqui é um joanete. Joanete é um osso que ele fica ao lado do dedão, fica bem grande e fica aumentado. Esse aqui é um menorzinho, esse quase não dói. Mas esse é um exemplo. Eu tenho alguns outros exemplos de joanete aqui, porque eu vejo muitas pessoas novas e também mais de idade com joanete. Então, aqui, todo problema de joanete, você vê aqui que o joanete, você está vendo como essas linhas não são paralelas, mas tem uma diversão aqui ao lado? Então, esse é o problema. O problema é o osso. E aí, para consertar, você muda aquele osso para o lado, coloca um pino. Essa é uma foto mais antiga. Hoje em dia, nós quase não usamos mais pino. Usamos parafuso, né? Parafuso para alinhar essas duas linhas. Então, essa é uma joanete bem simples. Bem simples. Ele pode também ficar um pouco maior. Tá vendo esse aqui? E, às vezes, pessoa com joanete, eles começam a ter um problema com esse dedinho aqui. Vocês sabem por quê? Porque aquele dedão grande está empurrando aquele dedinho aqui ao lado. E aí, o que vai acontecer com o dedinho? Alguma ideia? O que vai acontecer com esse segundo dedo aqui? Ou ele vai subir, ou ele vai descer. Porque o grandão, ele fica empurrando. O meu... Pode até mostrar, se quiser, para mim. Não, mas por causa que eu fui operada dele agora mesmo. Eu fui operada dele. Ele assentou-se em cima do outro. Então, esse aqui é mais avançado. Às vezes, esses dedos, eles cruzam um em cima do outro. E dói. E às vezes, ele não dói aqui, mas muitas vezes ele dói no plantar do seu pé em frente. Por quê? Quando você pega um dedo e você levanta ele, assim, por exemplo, toda a pressão vai ser aqui, embaixo. Então, você levanta ele dá uma pressão contrária, embaixo. Por isso, normalmente, o plantar, ou parte em frente do pé, ele fica doendo. Normalmente, também tem uma coisa mais endurecida do pele, chamada um calo. Então, aquele calo, ele dói também. Então, às vezes, uma pessoa, ele vem para a clínica e só reclama do calo. Né? O calo está doendo, meu pé está doendo. Mas o problema em si é joanete, esse dedo torto, a gente chama dedo de martírio, né? Hammerton. Não sei como vocês falam. Então é dedo torto. Ninguém sabe. Tá bom? Então, você vê. Mas também tem um outro problema. Não é no lado adentro, mas tem o outro lado aqui, o lado por fora. Tá vendo esse aqui? Então, quando você pega um pé e você tem um joanete aqui e um problema nesse lado aqui, né? Você tem um problema. O seu problema é calçar sapato. Porque você não acha sapato adequado e fica doendo nos sapatos. O problema tudo é o sapato. O problema não é isso. Se você usa chinelo, algum outro tipo de sapato no verão, não vai causar problema. O problema é apertado. Esse aqui é chamado
um joanete, esse lado por fora. Então você pode ter joanete adentro e pode também ter uma joanete aqui fora. E o conserto é quase a mesma coisa, está vendo? Então você pega, você corta o osso, você muda ao lado e você coloca um pino. Agora, hoje em dia, nós continuamos de usar um pino aqui. Por quê? Porque se você coloca um parafuso, ele é mais grosso e você tem que tomar cuidado. Quando você insere ele no osso, ele pode fraturar o osso. Porque esse osso, você vê, é mais fininho do que esse osso. Esse osso aguenta mais. Esse não aguenta tanto. Entendeu? Então, esse é um tratamento que nós fazemos. Acho que mexeu aqui. Ó, mexeu aqui, tá? Agora, essa é uma outra coisa que nós podemos ver. Você está vendo a mesma coisa? Esse aqui no segundo dedo, esse aqui, está vendo aqui? Está para baixo, e esse aqui está torto. O que é isso? Você sabe? Ó, qual o nome desse aí? Eu já falei. Qual o nome? Ninguém sabe. Quer chutar? Chuta. Isso, sabe? Dedo. Então, os mais vão me mandar. A gente chama o dedo torto. Dedo torto. Entendeu? Esta aqui é um problema, como eu já falei. Esses três, ele está curvado. Problema com o dedo curvado, assim, quando ele inicia, ele fica móvel. Você pode pegar ele e você acerta ele. Com certeza. A gente chama que esse dedo é um dedo flexível. Porque ele acerta. Mas quando você tem um dedo torto por muitos anos, os juntos aqui, eles começam a acostumar. E um processo que acontece aqui, qual processo? É o processo que eu imagino que todo mundo tem aqui. Começa com A. Artrite. Entendeu? Artrite. Ou seja, o dedo ele fica duro e ele não acerta mais. Entendeu? Então, quando ele não acerta mais, ele começa a doer aqui embaixo, porque cria um calo embaixo. Deixa eu só concentrar. Ele cria um calo aqui embaixo, ou também cria um calo em cima. E fica doloroso. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma cirurgia para cortar em cima e tirar este pedaço de osso e acertar o dedo. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, aí você vê o dedo que estava torto, aqui, esse terceiro dedo. Você está vendo esse dedo vai embaixo do outro dedo? E aí você faz uma corte aqui e você acerta ele. É uma cirurgia que funciona muito bem. Que ajuda. Todo mundo que tem dedo torto precisa de cirurgia? Não. A maioria dos meus pacientes tem esse problema. É uma coisa, joanete, esse dedo torto, é muito comum. Mas quando você faz a cirurgia? Quando ele dói demais. Quando você não consegue achar mais sapato para usar, ou quando você tem um problema chamado diabetes, e aí esse calo pode tornar a ser uma ferida, uma úlcera, uma ferida, e esse pode causar problema, pode pegar infecção, pode causar outro problema, entendeu? Então, nem todo mundo que tem esses problemas precisa de cirurgia. Mas é bom saber, não, eu sabia que meu pé é um pouco diferente, agora você está sabendo por quê. Esses são os problemas mais comuns, tá? Agora tem um outro problema aqui, tá vendo esses ossos aqui em cima? Tá vendo? E aqui esse osso aqui em cima. Eu estou referindo a essa parte do pé aqui do dedão. Então, o dedão aqui, ele pode criar esse um espurão que está em cima. Qual o nome desse problema? É um nome que acontece em toda a área. Pode ser a sua coluna, pode ser no seu pé. Qual o nome? Eu falei, começa com A. Isso, ganhou. Ganhou. Artrite, tá?
Então, o artrite é uma palavra genérica que pode acontecer em qualquer lugar do seu corpo. Esse aqui é o exemplo que acontece no dedão. Artrite. Tá? Aqui eu quero mostrar, normalmente, esse aqui é uma junta. Junto é quando você coloca os dois ossos junto e normalmente tem um espaço de cartilagem. Tá? E esse cartilagem, você move e ele não dói. Quando ele desenvolve artrite, tem um problema aqui. Você está vendo aqui? Não tem nenhum espaço aqui e tem esses ossinhos que estão crescendo ao lado. Tá vendo? Esses ossinhos. Então, o que está faltando aqui no meio? O que está faltando aqui? Alguém sabe? Já falei. A cartilagem. A cartilagem ganhou. Cartilagem. Não, você dá outra pessoa. Hã? Não, ok. Pode dar para. Não tem ninguém em casa para doar? Pode dar para outra pessoa. Cartilagem, tá? A cartilagem está faltando aqui. Então, quando a cartilagem está faltando e você movimenta qualquer osso onde deve ter cartilagem, começa a sentir dor. Você deve ter falado, às vezes você ouviu falar, não, problema da sua bacia, né, do seu joelho, é osso em cima de osso. Já viu? Osso em osso. O problema é osso que está faltando cartilagem. Por isso ele sente dor. E tem várias cirurgias em várias partes do corpo. Às vezes você não faz cirurgia. Às vezes você aplica o que é dentro. Injeta uma... Com o quê? Ganhou de novo, mas eu vou dar para outra pessoa. Não é probatória. Quem aqui já recebeu cortisona? Eu Já recebeu. Olha. Então, cortisona. Esse ela já recebeu. Pequenininha. Eu já vi nos arroz, Pode usar tanto para junta, também para tendinite, em vários lugares. É muito comum usar cortisona. Ajuda bastante. Mas ele não melhora, ele não cria. Sometimes. Ele não cria cartilagem. Ele simplesmente diminui um pouco da inflamação e dor. Se você não tem nada de cartilagem, você aplica a injeção, talvez ajude 1 dia, 2 dias, depois volta a doer. Aí você precisa pensar em cirurgia. Tá? Artrite. Aqui você pode ver, é uma coisa aqui, ao dedão, é um cisto, e tem um certo tipo de artrite que pode afetar os juntos e cria cisto. Eu sei, às vezes, pessoas não sabem, mas eu vou falar. É artrites, hematoide. É um tipo de artrite que afeta muitos juntos no corpo. Inclusive, afeta o pé. Mas às vezes não é só o pé. As mãos, o pé, os dedos. Afeta muita coisa. Coisa muito comum. E essas pessoas precisam de injeção de cortisona. Às vezes precisa cirurgia. Às vezes precisa outro tipo de tratamento para esse problema. A injeção não afeta o nosso corpo? Olha, injeção, normalmente ele fica no lugar onde você injeta ele. Então, ele vai um pouco pelo sistema de circulação em outros lugares. Normalmente, nós recomendamos 3 injeções em um lugar por ano. Então, se você tem dor aqui, pode ser 3 aqui e 3 aqui. Entendeu? Agora, quando chega e ele começa... Se você tem dor, por exemplo, na coluna, é muito comum injetar a coluna. Por quê? A pessoa quer evitar cirurgia. Então você faz cada 3 ou cada 4 meses para aliviar o dor. Não resolve o problema. Ele simplesmente alivia um pouco o dor que você tem. Agora, essa é uma coisa que não é comum para a pessoa mais de idade. Você está vendo esses aqui? Tem esses pretinhos no meio. Aqui o plantar do pé, embaixo do pé e uma outra coisa aqui. Tá? Ó, quem não respondeu, quem sabe a resposta? Quem quer falar? Calo? Quase. Não é calo, não.
Não. Coisa parecida com calo. Marrom. Isso. Entendeu? Isso. Tem que dar para outra pessoa. Quem nós vamos dar? Esse aqui? Então, esse, como se fala? É verruga, né? É, verruga. Ou seja, essa aqui, você sabe o que é verruga? É o quê? É bactéria? É virose? Alguém sabe? É micose? Verruga é quase como uma pele brava, cria quase como um pau, só porque é Uma coisa dura, né? e uma coisa como toda salpicada. Que é, Isso. É. Essa aqui não é bactéria, não é fungo, Não. é feito de uma virose. Então, uma virose que entra na pele e ele cria essa verruga. E ele, às vezes, dependendo onde ele está no pé, se ele está embaixo de um osso, ele dói para caramba. Se ele está aqui no arco do pé ou em cima do pé, ele não dói tanto. É muito comum você ver esse problema em pessoas mais novas, em crianças, pessoas que brincam na piscina, pessoas pode transferir um para o outro. É um problema muito comum e pode ter vários tratamentos. Talvez seus netos pode pegar esse problema, é um problema muito comum. Você pode viver com esse problema. Às vezes ele resolve em 1 ano, 2 anos, mas às vezes também ele espalha para outros lugares do pé, ou às vezes na mão. Se você fica futucando, ele pode passar para a sua mão também. Entendeu? Ele transfere para outro lugar, chamado verruga. Agora, uma coisa muito parecida, o que é isso aqui? O pé. O que fala? Quem não respondeu? O que é? Porque não calo, né? Já respondeu? Já. Já. Calo. Tá perfeito. Eu vou dar para outra pessoa aqui ao lado. Aqui, ó. Ou você pode trocar se quiser. Esse é um calo. Um calo aparece com verruga. E às vezes ele começa como calo, mas depois ele transfere em uma verruga, porque você corta a pele, às vezes a pele fica muito endurecida. E então é muito difícil. Muitas vezes as pessoas vêm na clínica e falam: ô doutor, eu tenho um calo aqui, é uma verruga. E outras vezes as pessoas vêm: eu tenho verruga, é um calo. Então é muito difícil decidir se é calo ou verruga. Melhor maneira é para você pegar um gilete, você corta a pele, somente superficial, e se você vê aqueles pinos de sangue, é uma verruga. Se não tem sangue no meio, normalmente ele é um calo, tá bom? Então, essa é a diferença. Calo sempre acontece a um lado onde tem fricção. Ou seja, ao lado do dedo, né? Aqui no dedinho, onde ele bate no calçado, aqui ao lado, onde ele bate na sapato também. Aqui tem um nome especial. Eu sei esse nome em português do Brasil, não sei se tem o mesmo nome que vocês usam. Você sabe onde está um círculo muito doloroso? Não sei se vocês usam esse nome. Ele chama olho de peixe. Você conhece? Olho de peixe? Já ouvi falar? Olho de peixe? Tá. Então, ela ouviu falar desse aqui, eu vou dar um para a senhora aqui. Meia para vocês. Então, olho de peixe é simplesmente um calo muito, muito fundo. E ele dói. Ele parece que você está pisando sobre uma pedrinha. Ele dói muito. Então, é chamado olho de peixe. E para você tirar, você não pode tirar só superficialmente. Você tem que pegar e tirar o meio dele. E às vezes ele sangra um pouquinho, mas resolve. E ajuda bastante. Então, agora outro problema aqui, esse pode acontecer tanto embaixo do pé, ao lado do pé, no meio dos dedos e pode até ver esse vermelho aqui, ele pode até infeccionar. Sabe qual é o nome desse aí?
Ainda se você não é atleta, você pode pegar esse problema. Qual o nome? Pé de atleta. Já ouviu falar? Pé de atleta? Pé de atleta. É um fungo que acontece no pé. E o pé ele fica mais endurecido, um pouco mais vermelho. O problema é um fungo. E muitas pessoas que fazem esporte, que estão em sapatos mais úmidos, é uma coisa muito comum, pé de atleta. É muito comum com pessoas com fungo na unha. Se você tem fungo na unha, o fungo, ele pode transferir para o pé, para a pele do pé. Tanto a pele do pé pode transferir para as unhas. Então, uma coisa muito comum, fungo da unha é muito comum. Tem tratamento. Tem tratamento. Também parece que esse aqui tem um, tá mostrando aqui. Isso. É a unha mais grossa. Isso. Uhum. E este aqui? Deixa eu ver. Olha, essa aqui normalmente não é fungo. Não, mas a questão Mas melhor aqui, é ó, as pessoas que Esse no pé normalmente é mais grosso. E é muito comum. E às vezes você leva um golpe e machuca a unha, depois ele fica mais grosso. Entendeu? Nós vamos chegar no fundo na unha depois. Então esse chama pé de atleta. Agora, este é um problema que acontece na unha. Tá vendo no canto da unha aqui? E ele fica vermelho, fica doloroso. Tá vendo aqui? No canto da unha. Às vezes fica inflamado, dói para calçar sapato. Se alguém pisa, dói. Quem sabe o que é isso? A unha encravada. Isso. Quem não ganhou? Vou dar. Se não ganhou, vou te dar. A unha encravada, ele dói. Ele dói bastante. Tá? Agora, tem tratamento. Você não tem que sofrer com unha encravada. Tem muitas pessoas que vão no pedicure para ajudar. Mas o tratamento certo da unha encravada é esse aqui, onde nós quitamos somente o canto da unha em ambos lados. Nós cortamos, aplicamos um ácido aqui para matar a raiz da unha onde ele nasce. E depois ele fica um pouco mais estreito e ele não volta mais, a unha encravada. Se você tem unha encravada uma vez, nós não aplicamos aquele ácido. Mas se ele continua voltando, cada 2 meses, cada 3 meses, você tem que futucar e tirar e sangrar, é melhor fazer esse procedimento para a unha encravada. Tá? Funciona, resolve o problema. Agora, se você tem diabetes, tem que tomar cuidado. E às vezes, esse problema de unha encravada acontece porque a pessoa tem fungo na unha. Porque o próprio fungo, deixa a unha mais grosso, mais elevado. Ele muda o crescimento da unha, começa a sentir o dor. Então, tem um tratamento para essas unhas encravadas. Agora, eu tinha falado desse aqui. O que é isso aqui nas unhas? Que não respondeu. Acho que todo mundo quase respondeu. Faltou alguém? As unhas. O que é? Sabe não? Aquela unha assim, tem um amigo meu que já arrancou a unha já Já arranquei por 2 ou 3 vezes e a unha volta sempre atrás, porque ela cria como uma fungus dura. Isso, então esse é fungo. Mesmo na mão também. Pode acontecer na mão. Tem nos 2 dedos da... E ele fez uma operação aqui há 2 meses para trás, mas a unha já está outra vez no meio, já tem um porão grande. Nasceu lá. Se a pessoa... Mas aqui não pode parar de tirar a unha para nunca mais voltar. Olha, normalmente, eu não sei o que eles fazem na mão, mas Não. no pé, Vamos ver o pé também. no pé, nós arrancamos a unha, se ele dói, podemos arrancar e aplicar um ácido para nunca mais crescer. É uma possibilidade. Ele foi operado no pé e ele na mão estava muito. Eu até, por exemplo, eu estava com ele, juntamente com ele. E ele já voltou para trás. É claro que agora vem a unha, vem assim, crescida, voltou para cima. Às vezes, a unha deve crescer reto. Às vezes tem um canto que está aí dentro, às vezes tem 2 cantos,
E às vezes a unha, ele, em vez de crescer reto, ele levanta, igual minha esposa. Meus filhos têm a mesma unha. Coitado, porque dói e fica difícil cortar. E às vezes é do berço. Você nasce com esse tipo de unha. Às vezes não é uma trauma, mas é o jeito que ele cresce. Então, você tem que cortar bem curtinho. Tem que cortar bem curtinho. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. E se a gente tem fungus e não dói? O que é que Não, é? não precisa doer, não. Ah, não precisa. Não. Esse não dói, não. A unha encravada dói. É porque eu tenho aqui. Deixa eu ver. Mas esse não parece fungo, não. Não parece, não. Não parece. Não é. Ela dá tratamento. Esse não tem problema, não. Esse não é fungo, não. Ah, não. Normalmente, tem várias Fica negro. estágios de fungo. Vou explicar. Aqui, você está vendo esse aqui? Só tem um pouquinho de branco em cima. Tá só um pouquinho de branco. Normalmente, eu vejo esse tipo de unha nas mulheres que faz pedicure e deixa muito esmalte. E deixa muito esmalte na unha. Tá vendo? Deixa muito esmalte. E quando você tira o esmalte da unha, ele mostra esse branco. Agora, quando está mais avançado, você pode ver aqui e aqui, mais avançado, mais grosso, tá? E esse é o problema da unha encravada aqui. E esses aqui, tá vendo aqui, essa unha, ele parece que tem pontudo aqui, é porque no início ele é assim, e quando chega no ponto ele fica assim. E até aperta a pele. Dói demais esse tipo de unha. E cuidando do fungo ajuda, mas normalmente tem muitas pessoas que sofrem com esse tipo de unha. E às vezes não tem tratamento. Você vai e o podólogo vai cortar suas unhas cada 3 meses para aliviar o dor. Agora, essa aqui é um outro problema da unha. Tá vendo essa linha aqui? Tá vendo esse aqui? O que é esse aqui embaixo da unha? O que vocês acham? Fungo, talvez, mas é outra coisa. Quando você leva um golpe na unha, o que é? Parece que está levantada por... Levantado. E vai para dentro. Isso, machucou. Esse aqui é o sangue. Isso é o sangue? É, sangue. Então, que levou, machucou e colocou sangue. E teve sangue embaixo. Aqui também, você está vendo o escuro aqui? É onde levou, machucou e está começando a crescer de novo. Mas aqui são machucados da unha ou também pode ser problemas da saúde. Às vezes, se nós passamos momentos de quimioterapia, se passa estresse na vida, afeta cabelo e as unhas. Esses problemas de saúde podem afetar o crescimento. Mas esses aqui são mais lesões nas unhas por causa da trauma. Levou um golpe, alguém pisou, caiu alguma coisa em cima da unha. Normalmente, estas unhas, eles vão crescer com... quanto tempo você acha demora para a unha, se a sua unha cai, para crescer tudo de novo? Quantos meses? Não, muito tempo. 3 meses. Uns 2 meses e tal, 3 meses, por aí. Nos pés, é 9 a 12 meses para o unha. É muito tempo. Então, por isso é difícil. Nessa época do ano, as mulheres vêm na clínica com fungo na unha e falam, doutor, eu quero limpar minhas unhas. E eu falo, infelizmente, para esse verão, não vai dar. Eu posso começar o tratamento, mas dura 1 ano para melhorar a unha. Demora muito tempo. Agora esse aqui é no calcanhar e no dedinho aqui. O que é isso aqui? É muito parecido a outra coisa que nós vimos. Era parecido o calo, não é? Parece um calo. Mas esse aqui tem os cortes, tá vendo os cortes? E esse acontece muito aqui, a parte de atrás do pé, para as mulheres que usam sapato aberto atrás, fica rachado. Fica rachado. Mas esse aqui é um problema de eczema. Eczema. E uma inflamação do pele. E para tratar isso aqui, nós aplicamos um esteroide mais forte com um certo tratamento de uma crema chamada creme ureia.
uma creme que tira as camadas da pele morto e diminui a inflamação, então tem tratamento para isso também. Se você tem simplesmente esses cortes no verão, porque por causa dos sapatos, esse não é eczema. É simplesmente um calo, é por causa, fica muito ressecado. E usando uma creme de ureia ajuda bastante. Você não pode usar creme da mão no pé, porque a pele do pé é 5 a 10 vezes mais grosso do que a mão. Então, o creme que funciona na mão não vai funcionar no pé. Então, você precisa uma creme mais adequado. Se você tem pé muito ressecado, eu recomendo, aplica o creme, depois coloca aquele coisa na cozinha de plástico, você coloca em cima da comida, aquele plástico, coloca plástico, depois coloca meia. Coloca muito creme, plástico e meia. E você vai hidratar muito bem esta área do pé. Agora, esse é um problema, acontece em mulheres, mas é mais comum em homem. É um problema aqui no dedão grande, aqui, e fica muito, você não pode ver aqui muito bem, mas ele fica muito vermelho, muito inchado, e dói quando você deixa os lençóis em cima, dói bastante. Tem um nome, começa com G. É, gout. Alguém ouviu falar de gota? Gout. Ó, se não ouvir falar, dói muito. Dói muito. Gota é um problema o nível de ácido úrico é muito alto na sua sangue. Tem muito nos calcanhares. Isso pode ser calcanhar, pode ser. Normalmente são nas mãos, no joelho. É muito comum na minha área, a especialidade de pé, que eu vejo muito aqui, esse tipo de gota. Tá? Então, o tratamento tem remédio para tomar, tem alguns remédios para abaixar o nível de ácido úrico. Se dói muito, nós podemos aplicar a injeção também, que ajuda bastante. Agora, esse aqui é difícil ver, mas eu estou mostrando aqui um pé com o arco do pé assim, tá vendo? Um arco muito alto. Muito alto. E os dedos, você vê, os dedos são muito tortos. É difícil ver os dedos aqui, mas os dedos são mais tortos aqui. Esse é chamado pés de arco alto, porque muitas vezes pessoas têm pé chato, muito plano, que causa certos problemas. E esse tem outro problema, que um pé com arco muito alto, principalmente nas mulheres, tem dificuldade de encontrar sapato. Porque o sapato sempre bate aqui em cima e fica doloroso. Também essas pessoas, normalmente, eles têm calo aqui em frente e aqui no calcanhar, porque dói bastante. E muitas pessoas com esse tipo de pé têm alguns problemas neurológicos. Não todo mundo, mas é muito comum alguns problemas. Não é grave, mas você olha o pé muito alto e você pensa, talvez tenha problema neurológico. Está vendo aqui? Está muito alto e a pessoa ele pisa ao lado do pé, porque é tão alto, está vendo muito alto aqui, e fica doloroso. Tem palmilha. Uma palmilha é uma coisa que você coloca no sapato. Uma palmilha ajuda bastante para esse problema. Agora pessoas têm o pé flat. Pé chato. Essa é. Então, pé chato, nós vamos chegar aqui. É um pé. Muitas pessoas estão vendo o pé plano. Aqui você está vendo o calcanhar, ele vai para fora. E a pessoa parece que está caminhando aqui dentro. É um pé muito. Olha aqui, está muito pé chato. E esse também precisa uma palmilha. Tem certas cirurgias que pode corrigir. E todo o problema desse pé chato é se você tem um pé muito chato aqui, ele altera todos os juntos no pé. Ele altera e ele causa muito problema nos tendões. O tendão aqui ao lado, porque tem um tendão aqui, todo o trabalho dele é levantar o arco do pé. Mas se tem pé muito chato, ele não consegue fazer o trabalho dele. Fica doendo. Pronation. Então, esse tendão tem dificuldade. Tem tratamento, tem palmilha, tem outros tipos de gestos que podemos fazer.
Aqui o problema é chamado, aqui no calcanhar, é muito comum. Não é tão comum em pessoas mais velhas, mas é muito comum. Que a pessoa tem problema no calcanhar quando levanta de manhã. Quando levanta de manhã da cama, começa a mancar um pouco, até caminhar um pouquinho, depois melhora. Sabe, esse problema é muito comum hoje em dia, está escrito lá. É chamado fascite plantar. É muito, muito, muito comum. Principalmente para pessoa que está caminhando com chinelo, com sapato sem suporte, ou caminha muito em casa sem sapato, pode ter uma inflamação nesse ligamento aqui no calcanhar. Esse ligamento está aqui embaixo. E quando você levanta de manhã, ele dói, e você vai caminhando, melhora um pouquinho, ou se senta no seu carro, vai dirigindo, e levanta do carro, dói. Então, um problema muito comum, e muito, às vezes, é causado por a pessoa um pouco mais sobrepeso, e dá mais problema nos pés. Agora, aqui eu estou tentando mostrar esse problema aqui, é um tecido aqui embaixo, e um outro problema aqui. É um pouco difícil, mas isso é uma torção do tornozelo. Às vezes, pessoa que joga esporte, que está caminhando numa terra que não é muito nivelado, pode torcer o pé muito fácil. E tem tratamento, tem gessos, às vezes quebra, mas tem tratamento para isso aqui. Esse problema aqui é um problema entre os ossos aqui, em frente do pé. É um nervo que passa aqui, ele pode ficar inflamado. E a pessoa se sente que está aqui pisando e tem alguma coisa no sapato. Às vezes se sente que tem uma meia dentro do sapato. E esse é chamado uma neuroma, como está escrito aqui. Neuroma, coisa muito comum. Outro problema aqui, esse aqui, o parte aqui atrás do calcanhar, e está um pouco inflamado. Está vendo? Está inflamado. Qual tendão é esse aqui? Você sabe? Aqui atrás. Tendão de... Começa com A. Tendão de Aquiles. Já ouviu falar? Tendão de Aquiles? Né? E tem um osso aqui que pode ser muito grande e pode ter inflamação. É muito comum pessoas que jogam basquete, mais de idade, vai tentar jogar e pá! E pode... Tem um problema desse tendão de Aquiles, de quebrar o tendão. É muito comum. Mas esse aqui é um problema do osso. O osso fica muito grande, inflamado, tem tratamento. Agora, esses são fotos mais fortes. Tá? Aqui um problema. Tá vendo esse aqui? É o dedão, mais uma vez. E tem um buraco na pele. Qual é o nome desse buraco, você sabe? Úlcera, né? Um quê? Úlcera. Uma úlcera. É uma úlcera, é um buraco, e você está vendo, esse é o lugar do joanete. Esse era o lugar do joanete. E essa pessoa usava um sapato muito apertado. Aqui. Não, mas isso aqui já... Muito apertado. E uma ulceração. E essa ulceração demora muito tempo para cicatrizar. E se não cicatrizar, ele pode infeccionar. E pode causar muitos problemas. Essa é muito comum em pessoas que têm circulação má ou também têm diabetes. Muito comum. Eu tive já tive. Já um ano. Ferida, né? Úlcera. Um ano. Agora, aqui você vê, essa pessoa já teve um problema. Está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando? O que aconteceu com o dedo? Amputar? A amputação. Ou seja, a pessoa já tinha uma ferida no dedo e amputou. Todo mundo pergunta, mas o que acontece quando você perde o seu dedo? Você perde um pouco de equilíbrio, mas também toda a pressão que deve estar aqui mudou para outro lugar. O que é esse aqui? É o início de uma úlcera. Ou seja, se esse não é tratado com sapato especial, com tratamento, vai criar esse aqui. Vai criar uma úlcera embaixo. Agora, indo agora para a pele de novo, tá vendo esse aqui que está levantado? E esse aqui que está levantado aqui? Pode também acontecer na sua mão. É muito comum ter alguma coisa elevado. Aqui, ó. O que é isso chamado? Já vi posição, nunca ninguém me supera. Pode ser ou um cisto
que um líquido que entra lá, ou também pode ser artrite também que está inchado. Então, eu insisto, o tratamento você coloca cortisona, ou você pode tirar ele. Agora, esse é um problema que acontece nas pernas. Está vendo a perna aqui? Está mais escuro. Essa pessoa tem problema com circulação. Problema aqui, sabe o problema? A circulação, ele vai para baixo muito bem. O problema é que tem um problema a subir. Esse subir, o que leva sangue para baixo? Qual é chamado o quê? Artéria ou vena? Hã? Leva para baixo é artéria. Leva para baixo. Para subir é veia. As veias sobem. Então, se as veias não estão funcionando bem, vai ter inchaço, vai inchar. E por isso pessoas têm que usar meias de compressão. A compressão ajuda a circulação voltar para o coração. Tá? Então, se acontece muito tempo, pode alterar a pele, pode ficar inflamado, vermelho, e pode também criar uma úlcera. Já tem uma úlcera, que também é muito tempo para cicatrizar. Muito tempo. Então, esse é difícil. Ficou manchada assim, cara. Ficou tudo negra. Escurece. Mas foi do filho que teve Agora, esse aqui é muito parecido ao outro que eu já tinha mostrado para você. Esse aqui não é eczema. É um calo que a gente chama fissura. E uma corte aqui, né? E aqui, como eu já falei, você coloca uma pomada, uma creme muito forte, plástico, e coloca dentro de uma meia para ajudar. Aqui eu vou passar rápido, mas eu estou só explicando aqui, tem várias coisas que pode acontecer. Tá vendo o dedo torto aqui, ou coisa aqui. O que são esses aqui? O que aconteceu com o osso? Esse osso normal? Partiu. Fraturou. Fratura de osso. É uma coisa que nós tratamos também. Se alguém quebra o pé, nós tratamos também. Às vezes precisa um gesso, às vezes precisa cirurgia. Aqui era aquele tendão que eu mostrei para vocês, aqui atrás. Quem lembra o nome desse tendão aqui atrás? Eu já falei. Tendão de Aquiles. Então, esse é tendonite de Aquiles, que pode, quando a pessoa tem dor aqui atrás, pode doer. E tem tratamento também. Então, esta aqui eram os problemas mais comuns do pé. Tem alguma pergunta que eu não respondi? Alguma pergunta que vocês têm sobre os pés? Não? O que é que eu posso fazer com fungos no meu dedo? Olha, quando tem fungo na unha, a primeira coisa que eu faço é eu tiro um pedaço da unha e eu mando para o laboratório. Porque só olhando é muito difícil dizer se a pessoa machucou ou se tinha um fungo de verdade. Então, eu corto um pedaço e eu mando para o laboratório para verificar. Se tem fungo, tem 3 tratamentos. O tratamento topical é que você aplica. Tem tratamento oral, que você toma pela boca. E tem um novo tratamento de laser. Que laser faz muito calor na unha e mata o fungo. E tem outro tratamento para as muitas pessoas que são mais, desculpe dizer, mas mais velhos. Não faz tratamento. Porque você não vai morrer por causa da unha feia. Olha, desses Agora, a razão que você quer tratamento é porque a mulher manda. Vai tratar essa unha. Qual outro problema? Pode falar? Só na minha idade já não é preciso tratamento. Tá mais para lá do que cá, tá? A unha que eu mostrei, ela cresce. Sim. E no lado das unhas fica um pouquinho negro. É isso. Eu faço tratamento eu mesmo. Eu corto as unhas e corto aquele pedaço que está negro no norte.
E vou tratando sempre assim. Pode, E vai, por isso não está tanto ruim. mas fica muito negro, muito escuro. Ficou, não, um pouquinho só escuro. E aquela bocado Tem calo adentro. esse pedaço aqui no lado, Aham. esse pedaço, tem mais uns que os outros. Fica um pouquinho negro e quando corta aquele pedaço daqui de cima, Sim. daqui de cima, do lado. E é negro ou é mais grosso? Não é grosso. É só mais negro. É só mais um pouquinho negro. Quando tá negro, eu não preocupo muito, não. Às vezes, negro Mas é pode... corto por fora, assim, Isso. estou gostando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, E por isso não está assim tão bom. não, tá perfeito. Eu não vejo nenhum problema, não. Não vejo problema, não. Tá bom? Olha, muito obrigado. Eu vou dar meu cartão para vocês. Se vocês precisam de alguma coisa, nós trabalhamos em Worcester. Eu aceito quase todos os seguros. E aí, se precisar de alguma coisa, muito obrigado.